quê, Pai? Glória a Aquilo Deus. que o Senhor Usa, tem, Senhor, Senhor, para entregar a sua igreja. Sim, Deus. Pai, que não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. Deus, usa a tua filha, Pai, como canal de bênção, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Para que vidas venham a ser transformadas, libertas e restauradas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. 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 Quero saudar os irmãos para o Senhor. Amém. Sem delongas, gostaria de pedir para a igreja abrir as vossas Bíblias em Esther, capítulo 1. Oh, glória. Amém, Jesus. Eu gostaria que os irmãos tivessem muita atenção nessa palavra, até porque é uma mensagem muito diretiva. Quando a palavra de Deus é diretiva, profética, nós temos que ser bem atentos. É aquilo que eu digo. Quando eu vejo o presbítero a pregar aqui, eu não vejo ele, eu vejo Deus a falar. Amém, glória a Deus. Irmão Cláudio, eu vejo Deus a falar, né? Porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Então é Ele que está falando, nós somos somente mensageiros, amém? Amém. Capítulo 1, versículo 10 diz assim: Ao 7º dia, o rei, estando já alegre de vinho, o seu coração, mandou que Meumã, Biztá, Harboná, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviram na presença do rei Assuero, introduzissem na sua presença, na presença do rei, a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era extremamente formosa à vista. A rainha Vaste, porém, recusou atender à ordem do rei, dada por intermédio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então perguntou o rei ao sábio, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam dos negócios na presença de todos que sabiam a lei do direito. Os mais chegados eram Carcená, Setá, Admatar, Tarsis, Mer, Marcena e Memucã, os 7 príncipes da Pérsia e dos Medos, que viam o rosto do rei, ocupavam os primeiros assentos do rei. O que deve se fazer segundo a lei a rainha Vaste? Então não cumpriu a ordem do rei Assuero, dada por intermédio dos eunucos. Respondeu Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaste pecou, não somente contra o rei, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Amém? Meu Deus. Podemos fazer. Amém. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração. Eu gosto do nome desses eunucos. Bem complicado. Esse aí dá pra gente colocar esse nome no nosso site, Não, né? não. Muito bonitinho, né? Mas eu quero falar com vocês sobre essa palavra, uma palavra assim muito diretiva que o Senhor colocou no meu coração. E quando o rei Assuero fez uma festa de 180 dias, irmãos, ele levava 6 meses para mostrar toda a sua glória, o seu palácio, tudo que ele tinha, né? E aí, ele manda chamar a Vasti. O rei tinha tomado uns copos, né? Tava um bocadinho alegre. E ele manda chamar a Vasti porque ele queria mostrar a sua rainha. E que adianta você ter uma rainha que você não pode mostrar, né? Eita Deus, glória. E aí ele chega e manda chamar lá. Aí só que o que acontece? Vasti diz, não. Eu também estou fazendo uma festinha. Eu resolvi dar uma festinha particular. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Muitas vezes, a irmã Tatiana estava cantando agora, ela dizia assim, o rei está te chamando, né? Só eu estava prestando atenção ali, né? Porque Deus confirma a palavra. O rei manda chamar. Mas muitas vezes eu digo, não, agora eu estou na minha festa particular. Às vezes nós estamos assim. Não, agora eu não posso porque
eu não vou poder ir hoje no culto, ou eu não vou poder ir lá fazer uma visita para a irmã Lu, porque eu tenho minha vida, irmã Lu. Sabe? Mesmo que o rei esteja me chamando, eu tenho minha vida, sabe? Meu Deus. A minha vida particular. E o rei, mas o rei está mandando chamar. Deus fala na terra. Meu Deus. Glória a Deus. Irmãos, quando o reino está em festa, não existe festinha particular. Estão entendendo? Quando o reino está em festa, irmãos, não existe festinha particular. Então quer dizer que o pastor Diogo promove uma conferência aqui, e daí eu vou lá e promovo outra, do outro lado. Vocês acham certo isso, irmãos? Não. Não é o correto? Sabe, irmão, o que acontece? Não sei se já repararam. Eu digo isso para vocês porque eu já andei bastante por aí. Muitas vezes, quando uma igreja está fazendo uma conferência, um congresso, um evento, a outra igreja faz ali do lado para que os membros da igreja dela não vá festejar junto. Vocês já repararam isso? Há muito tempo. Irmãos, se Deus tiver que nos dividir para acrescentar, eu não sei que teologia é essa. Eu não sei que reino que nós estamos a pregar, irmãos. O próprio Deus enviou Jesus. Olha bem, Deus enviou Jesus como um propósito, como argamassa mole para juntar tijolo duro. Eita Deus. Santo Deus. Jesus chega, prostituta com prostituta, os leprosos com leproso, Deus Santo. toda organizadinha a sociedade. Jesus chega e começa. Ele vai lá, Jesus anda com a prostituta, Jesus anda com não sei quem, fala com não sei quem, fala com um, fala com outro, é publicano. Ele vira a situação. Sabe por quê, irmãos? Porque tem havido muita divisão no nosso meio. Por isso que o Senhor falou comigo, fala da estrutura. É assim, é aquele mundinho, sabe? Vai para o céu somente aqueles que estiverem ali no epatal. Não, é a igreja certa. A graça de Deus é multiforme. O evangelho é um só, mas a graça é multiforme. E aí nós ficamos, irmão, naquele cotovelamento, sabe? Não, porque a igreja do fulano lá não é boa, porque o fulano lá não é bom, porque o ciclano não é bom, porque o fulano não canta bem, o outro não prega bem. Irmãos, não foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio para a salvação. Mas às vezes, irmão, nós se paramos no nosso pequeno pensamento na caixinha, sabe? Aquilo que nós não deixamos abrir. Deus está a quebrar muitos paradigmas, irmão. Obrigada. Deus está a quebrar muitos paradigmas. Jesus veio para isso. Quebrar protocolo, religião. Aleluia. Porque nós temos vivido muito debaixo de religiosidade. Até a nossa forma de orar, irmãos. A nossa forma de falar com Deus, muitas vezes. Aqueles, sabe, a gente começa, parece que dá conselho para Deus, irmã Márcia. Eita. Porque, Senhor, se o Senhor não fizer aquele negócio lá, olha, isso aqui vai acontecer. Como se Deus tivesse preocupação, irmãos. Como se Deus precisasse de plano B, irmão Cláudio. Meu Deus. Como se Deus não fosse o grande regente. Meu Deus. E sabe por quê? Porque nós estamos acostumados, sabe com o quê, irmão? Com o sistema de homem, com estrutura. É. E Jesus vem à cidade de Naim. E a Bíblia diz que ele encontra aquela mulher. E Jesus não toca na mulher.
Jesus não toca no morto, mas Jesus toca no esquife. Meu Deus. Onde que Jesus toca? Na estrutura que carrega o morto. Meu Deus. Sabe por que isso, irmãos? Porque nós temos trabalhado muito no CNPJ, ou seja, na pessoa jurídica da igreja. Isso aqui tem que ser assim. Tudo muito assim, assim. Mas a irmã Márcia está passando uma necessidade e ninguém vai lá saber. Ninguém está trabalhando no CPF, na pessoa física. Não. Aqui é outra cultura. Que outra cultura o quê, irmãos? A palavra de Deus é uma só. Meu Deus. É para todo tipo de cultura. A igreja não é baseada na cultura do mundo, mas nós temos que se basear na cultura da palavra. Amém. Glória a Deus. Não é a cultura do mundo, não, irmãos. Não, porque na Holanda tem essa cultura, porque em Portugal é outra cultura, no Brasil é outra cultura. O nosso Deus é o Deus de todas as culturas. E os princípios dele é um só. Meu Deus, tu és santo. Oh, glória. Ai, não espere minha visita. Que nós estamos na Holanda, aqui é tudo diferente. Nada disso. Eu tenho orado ao Senhor para que Deus venha tocar na estrutura da igreja na Holanda. Eu não estou a falar do Ministério Fatah somente, eu falo de todas as igrejas. Que o Senhor venha tocar nessa estrutura. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos de uma reforma nessa estrutura. Hoje em dia, para ministrar, nós temos que estar fazendo negócio, negociando o evangelho. Olha, se você aceitar Jesus, Deus vai te dar um carro zero. Meu Deus. Esse nunca foi o propósito de Deus para a salvação. Meu Deus, tu és santo. Não, porque hoje, olha, você vai ter a segunda-feira da vitória, né? Ficam colocando nome, dando nome aos cultos, denominando. Deus santo. Irmão, o culto é adoração. Glória. É verdade. Nós estamos aqui para adorar. Aleluia. Aqui é o momento de render a Deus. Eu não venho aqui porque eu preciso de uma chave, irmão. É. Aleluia. Eu não venho aqui porque eu preciso de uma porta. Amém. Eu não venho aqui porque... Não, porque agora, olha, se brincar, nós vamos fazer até regime. Até vou morar em Jesus, quero emagrecer. É só fechar a minha boca. Aí nós vamos propor o culto do regime, da vitória, para emagrecer. Daqui só falta isso. Não sei se não anda por aí esse tipo de coisa. Irmãos, o culto é para adorar. É para glorificar o nome do Senhor. É para render graças. Glória a Deus. Graças a Deus santo. Nós precisamos, irmãos, trabalhar de forma diferente, buscar de Deus uma visão diferente. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. A estrutura, ela está entristecendo a velha geração. Sabe? Ela está entristecendo a velha geração e matando a nova geração. A velha geração, no caso, é eu, o presbítero, a irmã Tatiane, que já estamos há alguns anos nessa peleia. E aí quando a gente vê essas coisas assim, presbítero, entristece-nos. E a nova geração é essa que está vindo aí. Ela está sendo sufocada, sem perceber, pela estrutura que nós temos atual. Eu vejo pelo pastor Diogo, muitas vezes ele chega, olha, veja isso aqui. Eu vejo que até ele se... Porque, e de uma nova geração. Eles não suportam. A Thalita, muitas vezes fala comigo sobre isso. Sabe o que é, irmãos? O tipo de adoração que hoje está sendo feito. É um entretenimento. Não, porque daí você tem, sabe, louva de um jeito, a bateria é muito mais alta do que a voz do cantor. É uma coisa assim, irmão, sabe? Não, porque nós vamos fazer as danças agora aqui, desse jeito aqui, porque nós temos que chamar os jovens. Sabe, irmãos? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou testemunha. Eu nunca precisei de treta, de dança, de não sei o quê. E agora?
Nós éramos mais de 30 e tantos jovens dentro da igreja. Irmãos, não podia nem cortar a franja do cabelo. Tá percebendo? A roupa que nós usávamos, irmã Márcia, era isso aqui, ó. 3/4. Guarda-chuva? Nem pense. Não vai contra a vontade de Deus. Naquela época era assim. E olha, irmão, nós estávamos lá. Sabe como a igreja era cheia do poder de Deus? Joelho dobrado, irmão. Vida no altar. A cruz é o maior atrativo para o pecador. E quando ela deixar de ser isso, irmão, não vai ser dança, não vai ser chave, não vai ser porta aberta, não vai ser porta para casamento, porta para não sei o quê, que vai salvar o pecador, porque o presbítero leu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. A cruz tem que ser o principal atrativo para a libertação do homem, para a transformação do homem, Malu. Por isso o crente tem que parar e pensar o que nós estamos fazendo hoje na igreja. Qual é o motivo de nós estarmos nos reunindo? Hoje nós estamos num juntamento, irmão, sem propósito. É só se juntar, uma aglomeração, para repetir. Repetição, não tem um propósito. E era isso que o Senhor falava no meu coração. O rei Assuero, ele tinha um propósito. E vasti. Porque às vezes nós estamos se reunindo só como um ajuntamento, pastor Diego. Esses dias o pastor Diego recebemos um convite para um ajuntamento. Ele disse não. Para repetir o que os outros estão fazendo. E ainda para nós apoiar aquilo que os outros estão fazendo. Glória a Deus. Daquela forma. Por isso, irmão, nós temos que estar muito atentos nisso. O Senhor quer nos reunir, mas Ele quer nos reunir com um propósito. O Senhor quer nos unir, mas quer nos unir de uma forma clarificada. Por isso que Deus vai tocar em muitas estruturas, irmãos. Vocês vão ver. Dentro desse ano ainda, Deus vai tocar em muitas estruturas. Meu Deus. Não faz sentido. Tem muitas estruturas que não faz mais sentido. Não desenvolve pessoas. É aquilo que eu disse, somente um ajuntamento inútil. É juntar e arrecadar. Vamos se juntar, porque nós precisamos arrecadar aqui. Chegou certa vez um pastor para mim e falou: pastora Ana, nós temos que levantar aqui hoje 600 euros. Eu olhei para ele e falei: vai você arrumar os 600 euros. Você está pensando que eu embarco nessas conversas? É juntar para arrecadar. Meu Deus. Aí vem uns que dizem: ah, irmão, mas agora está difícil, a gente está usando máscara. Mas eu pergunto para os irmãos assim, né? Será que nós já não estávamos num distanciamento social? Será, irmãos, que nós já não estávamos de máscara? Amém. Glória a Deus. Pergunto para vocês. Que a igreja às vezes assim tem reclamado, porque agora é coronavírus, não sei o que, a gente tem que usar máscara, e aquela coisa, né? E hoje a gente, não, e agora todo mundo quer se abraçar, irmãos. Vocês já repararam? Parece que toda gente quer se abraçar. Mas agora não dá para se abraçar. É a estrutura, eu estou falando aqui da estrutura. Mas será que nós já não estávamos num distanciamento social? Amém. Distante um dos outros. E depois nós queremos falar de estar distante, queremos estar perto de Deus se nós estamos distante do outro. Como que eu vou agradar a Deus, irmãos? Se eu me distancio de vocês. Se eu não suporto meus irmãos, estou me relacionando com Deus? Irmãos, vamos repensar. Avivamento para mim, pastor Diogo, é quando você chega e vai pensar. Você vai rever os teus conceitos e vai entrar para a regeneração.
Não é esse movimento, gente, que a gente diz, nossa, o culto estava tão avivado hoje, foi um avivamento, não sei quantos pularam, tá, vai lá, coisa. Isso não é avivamento, irmão, isso é movimento. Avivamento é aquilo que é transformado aqui, Glória a Deus. dentro de nós. Aleluia, Jesus. Avivamento é regeneração. É a irmã Márcia me chamar a minha atenção. Chegar e dizer assim, pastora Ana, cuidado, se você continuar andando por esse caminho aqui, você vai cair ali. E eu voltar para trás. Chama-se a conversão. Avivamento para mim, irmãos. É quando eu saio do culto. Culto para mim abençoado é quando Deus toca lá. E diz, você está errada, Ana. Se acerta, Ana. Se converte. Isso para mim, irmãos, é conversão. Aleluia, Deus. Tu és santo. Glória a Deus. Por isso glória nós a temos Deus. que estar muito atentos. Glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, como eu estava a falar para vocês, nós temos andado dentro de uma estrutura de igreja muito complicada hoje em dia. As pessoas entram dentro da igreja, não vêm com a intenção de adorar. Sai de casa e diz assim, eu vou lá para a igreja hoje, eu vou adorar a Deus. Às vezes eu vou para a igreja porque hoje eu quero receber uma vitória. Meu Deus. Irmãos, o motivo do culto, irmãos, nós se reunimos para adorar. A tua vitória, Aleluia. Glória a Deus. ela vai vir. Glória a Deus. O irmão Cláudio falou sobre isso agora há pouco. Glória a Deus. Você acha que Deus esqueceu? Não. Verdade, Deus. Você acha que Deus tem por esquecido a promessa dele na tua vida? Não. Glória a Deus. Mas que esse não seja o intuito de você vir na casa do Senhor. Aleluia! O motivo pelo qual muitas vezes nós nos reunimos. Que não seja isso. Porque o nosso culto, irmãos, ele não começa aqui. O culto, nós temos que ter culto na nossa vida. Verdade, Deus. Vem, Jesus. O culto não é uma coisa só pro dia de domingo, não. Nós temos que viver uma vida de culto, Aleluia. de adoração. É na rua, é em casa, é no trabalho, Meu Deus, é verdade. é na sociedade. Adianta só no domingo? Glória a Deus. Então, irmãos, esses eunucos, eles tinham uma tarefa muito importante. Esses nomes bonitos aqui que eu li. De preparar a noiva. A função do eunuco era preparar a noiva. Eles chamam Vaste, mas Vaste, como eu já disse, tinha festinha. Esses eunucos, irmãos, eles têm um papel assim, muito importante. E às vezes nós passamos pela Bíblia e só lemos o nome deles. Mas nós nunca paramos para meditar sobre eles. Nós nunca focamos. Por que Deus colocou esses nomes aqui, permitiu que esses nomes deles estivessem aqui? Por quê? Eles tinham uma forma de lidar com as pessoas. Principalmente, eles eram servos do rei. E eles, o que era o eunuco, irmão? O eunuco é um homem diferente do celibato, ele é um homem castrado. Entende? Ele não é um homem, ele é um homem castrado, certo? E a palavra de Deus diz lá em Mateus 19, se não me engano, em 12, que muitos se fizeram eunucos. Por quê? Porque eles cuidavam justamente da rainha. Eles eram quem dava banho, eles eram quem a perfumava, quem a vestia. Ele cuidava da noiva. Ele era isento de prazer. O eunuco, ele tinha uma função muito especial. Ele era o mordomo do rei. Era aquele que o rei confiava a sua noiva, a sua rainha, a ele.
É bem difícil hoje um homem confiar uma esposa, a sua rainha, mas o eunuco, eles eram preparados para isso, irmãos. Eles eram trabalhados para isso. Um se doava a si próprio e outros eram feitos eunuco. E aí eu pergunto para vocês assim, quem de nós tem se doado como eunuco? O eunuco, irmão, ele cuida daquilo que não é dele. Eu não sei se vocês estão entendendo. Se vocês querem uma nova estrutura, igreja, procure ser um eunuco. Cuidar daquilo que não é teu. A noiva de Jesus. Glória a Deus. Por isso, irmãos, eu quero dizer para vocês que alguns pastores vão ter que entregar a noiva. Muitas igrejas, aquele que não entregou, Deus tirou. Vocês podem ver no passado no Brasil, não vai entregar, não vai entregar. É verdade, Deus. O Senhor passou assim, permitiu o anjo da morte passar por lá. Meu Deus. Gente do céu, eu vi um monte de pastores descer. Deus, glória. O Senhor falou, porque estão lidando com a minha igreja como se fosse dela. Eles estão tendo o prazer da noiva. Não estão zelando da noiva. Meu Jesus. Nossa obrigação, o nosso dever, irmãos. Isso não é só o dever do pastor Diogo. Não é só o meu dever, nem do presbítero, é de todos nós aqui. É de cuidar daquilo que é do Senhor. A nossa família. Aquilo que Deus colocou na nossa mão. Aleluia. Glória a Deus. É fácil, irmãos, entregar todo dia? Não é. É fácil você cuidar e entregar. Você tem que saber que você tem que cuidar, lembrando que não é teu. Cuidar, sabendo que isso aqui, eu tenho um tempo para lidar com muito cuidado. Aleluia, Deus, tu és santo, Deus. Irmãos, quando você é usado por Deus como esperança, o eunuco, ele tinha essa função de chegar e gerar esperança também. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes uma pessoa chega aqui na igreja e ela vem trazer ela está arrebentada espiritualmente, irmãos. Às vezes materialmente. Em vez de nós dar uma palavra de esperança para ela, nós começamos a contar as nossas lamúrias. Em vez de nós pegar o perfume e passar na noiva, não! Nós vamos começar a dizer, irmã, você nem sabe como é que eu estou. Ai, amiga, mana, que se usa muito esse termo, ai, mana. Irmãos, nós temos que ter maturidade. Irmãos, quando você é usado por Deus, irmãos, para ter esperança, você não tem mais conversas tolas. Porque você é um canal de esperança. Brigas tolas. Irmão, se é para morrer, vamos morrer por aquilo que vale a pena. Não por tijolo, não por assinatura. Vamos morrer pela causa. A causa é do Senhor. Se você tiver que se render, se tiver que pagar o preço, pague por aquilo que vale a pena. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sempre digo, não, eu não vou brigar por tijolo, eu não vou brigar por causa de coisa pequena. Agora, se tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou morrer pela igreja. Alguém um dia chegou em mim e disse, pastora Ana, por que morrer pela igreja? Jesus já morreu? Eu falei, ai, veja quantos depois dele morreu. Veja Pedro como morreu. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. Eu digo, ser eunuco, irmão, não era fácil. Eles eram castrados. Para dar banho nela, perfumá-la.
Mas eles entendiam, irmãos, que o prazer dela não era para eles. Em Mateus 19:12 diz assim: muitos se fizeram eunuco, se castraram a si próprio. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que a palavra de Deus diz que João Batista, ele está lá, pregando no deserto, né? E de repente chega aqueles homens e fala assim para ele: olha, João Batista, sabe aquele um que você batizou aqui há poucos dias? Olha o que é ter entendimento. Aquele um que você batizou aqui há poucos dias, aquele um lá, então, agora ele já está aí, ó. Ele já tem a igreja dele. Ele já está pregando, ele também já está batizando, ele já está fazendo isso, fazendo aquilo. Aí João Batista chega e diz assim: mas ele é o noivo. Eu sou só amigo do noivo. João Batista, irmãos, ele reconhecia que ele era o noivo, que Cristo era o noivo. Ele reconheceu Jesus. Ele entendeu que a noiva não era dele. Ele só era amigo. Irmãos, se vocês forem ler a cultura judaica, vocês vão entender. Na cultura judaica, o noivo conhecia a noiva e nunca mais vinha falar com ela, até o dia do casamento. Ele se afastava. Então ele tinha um amigo. E o amigo é quem ia no lugar dele. O amigo levava lá os bilhetinhos, o chocolate, o Ferreiro Rocher, as flores, aquelas coisas assim. E a casa dela, sentava com ela, ela fazia o jantar para ele poder voltar e dizer para o noivo: olha, ela cozinha bem. Ela é prendada, ela é uma mulher caprichosa. A tua noiva é caprichosa, é limpa, é isso, aquilo, outro e tal. Mas ele também vinha com os recados do noivo. Mas só que ele tinha que ter muito cuidado ao transmitir para a noiva. Sabe por quê? Porque a noiva podia se apaixonar por ele. É forte. A maneira como ele fazia a coisa. Ele tinha que ter muito cuidado, ele tinha que ter muito caráter. Muita moral, muito princípio, muito valor, muita postura. Hoje nós, pastores, queremos que a noiva se apaixone por nós. Meu Deus. Esteja nos mantendo. É verdade, Deus. Não, porque eu sou a quarta pessoa da Trindade. Glorifique o meu nome, se joelhem nos meus pés. Temos tomado a glória do noivo. Porque não temos tido caráter, postura, posição. Quando fazemos um cartaz, tem 3, 4 fotos nossas. É desse jeito. É aquela coisa, parece uma assombração. Deus de glória, Deus de vitória. Eu tenho que aparecer, Jesus não. Verdade, Deus. A glória do Senhor, a glória do noivo. Aleluia, Jesus. A noiva é do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, que é santa, aleluia. Por isso, irmãos, que tem que ser muito sério nas coisas de Deus. Verdade, Glória a Deus. Deus. Aleluia. Isso aqui não é brincadeira. Porque nós vamos ter que prestar conta diante do Senhor, da noiva. Porque vai chegar o dia do grande casamento. Meu Deus, é forte demais. E aí, como que nós vamos apresentar essa igreja, pastor Diogo? Meu Deus. Sabe o que é, missionária Thalita? Quando você está aqui na frente com o microfone, trazendo os Ferreiro Rocher para a igreja, o recado do noivo, Sim, sim. tome muito cuidado. É, verdade. Porque é nós que trazemos o recado do noivo para a noiva. Aleluia. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Nós somos só amigos do noivo. Verdade, Deus. Nós temos o dever de cuidar e zelar dessa igreja. Deus, glória. Às vezes, irmãos, tem mais um probleminha aqui. O noivo não mandou dizer nada para a noiva. Meu Pai do céu. Mas nós, como queremos, Aparecer. ficamos lá nós falando, ó. Entregando profecia da carne. Deus santo. Só quero te dizer, essa noiva não te pertence. Deus glória. Jesus.
A noiva não pode se apaixonar por mim. Aleluia. Não fui eu que morri pela noiva. Quem morreu pela noiva foi Jesus. Glória a Deus. Meu Deus. Nem posso usar subterfúgio para fazer refém a mim. Porque às vezes nós usamos subterfúgio para fazer refém. Temos que tomar muito cuidado. A minha função, a função do pastor, é encaminhar a igreja para o noivo. Ser amigo do noivo, irmão, é representar ele com caráter, não com carisma. Porque o carisma, irmão Marcelo, ele pode até nos abrir a porta. Pode nos dar até alguns lugares. Mas só o caráter me mantém lá. Verdade. Uma coisa é a irmã Márcia me conhecer. Oh, gostei muito da pastora Ana. Mas daí se eu for comer 1 quilo de sal com ela, que para comer 1 quilo de sal leva uns 3, 4 meses, mano, para acabar, o meu caráter vai ser revelado para a senhora. Que nós vamos conviver juntas. Ela vai dizer, poxa, afinal de contas não é aquilo ali não. Por isso que para se manter diante da noiva, tem que ter muito caráter. Né? Muito caráter. Eu oro para Deus levantar pessoas comprometidas, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Com a noiva, que não vão defraudá-la. Que não vão expô-la ao ridículo. Escandalizá-la. Aleluia. Quantas vezes Meu Jesus. nós já chegamos a ver a igreja sendo defraudada, escandalizada, passando vergonha. Santidade ao Senhor, irmãos. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor, pastores. Amém. Irmão, sabe o que significa a palavra eunuco? A palavra eunuco significa vigilante da cama. Aquele que prepara a cama, perfuma a cama, prepara a noiva, mas não é ele que tem o prazer de fazer. Vocês entendem? Porque o prazer, irmão, é do rei. O prazer é do rei. Falando de eunuco, me vem a lembrança nesse momento, Obed-Meleque. Qual foi a função de Obed-Meleque? Obed-Meleque, irmãos, em Jeremias 38, ele vê Jeremias dentro do poço. Num poço. Não pense que era um poço seco não, irmãos. Ali devia ter cobra, ter água, ter lama, ter tudo. Com fome. E a Bíblia diz que o eunuco Obed-Meleque corre no rei e diz, rei, Jeremias é um homem bom, rei. Jeremias é um homem que está aqui. Por que, rei? Que ele foi lançado. Irmão, sabe o que Deus está contando? Deus está contando com eunucos que intercedam por profeta no fundo do poço. Meu Deus do céu. Quantas vezes nós temos visto um profeta, um homem, uma mulher de Deus, no fundo do poço, e se depender de nós ainda vamos lá e colocar uma tampa em cima. Meu Deus, é demais. Onde está os Obed-Meleque para tirar os homens e as mulheres que estão dentro do poço? Essa foi a função desse eunuco. Essa foi a função desse eunuco, Obed-Meleque. Você está entendendo que Deus quer que você vá mais além? Que Deus não só te chamou para cuidar da noiva, mas também dos profetas. Daniel capítulo 1. Tem lá um outro eunuco. O que aquele eunuco faz? Ele observa Ananias, Azarias, Misael e Daniel. Então ele chega no rei e fala por eles. E o que eu acho assim mais interessante, que ele, no meio de todos os jovens cativos, ele observou justamente 4. Olha o eunuco de visão.
Mas o que eu acho interessante é que além dele cuidar da noiva, ele acha tempo para cuidar do profeta no fundo do poço e ainda comissiona os jovens para servir na Babilônia. Olha a função desse eunuco: cuidar da noiva, cuidar do profeta, comissionar jovens. Cuida da velha geração e da nova geração. Por isso eu sempre digo, irmãos, pais posicionados, filhos habilitados. Não tem como ser diferente. Se os pais, os responsáveis, os líderes forem posicionados, automaticamente a igreja vai ser habilitada. Oh, glória, meu Deus. Porque se nós encorajarmos os pais, irmãos, nós habilitaremos os filhos. Meu Deus. Amém, Jesus. Por isso que o eunuco precisa se aprofundar. Irmãos, eunucos são aqueles que se fazem eunucos também. Clama por uma geração que está no fundo do poço, por outra que está nascendo. Ser eunuco, irmãos, não é olhar para as pessoas com intenção de prazer, não ver nelas cifras, com intenção pessoal. Meu Deus, na verdade, Deus. Toda vez que você olha para uma pessoa com intenção de prazer, e às vezes, irmão, a intenção do prazer, eu não estou falando sexual, ela não está ligada somente ao sexo, está ligada aos recursos, caminho que aquela pessoa pode ter abrir, sabe? É um perigo isso. Aí muitas vezes nós aqui, o pastor, olhamos de lá, não, a irmã Lu tem recurso. Tem que investir na Lu, porque a Lu tem dinheiro, a irmã Márcia tem dinheiro. O presbítero tem dinheiro, tem que investir neles. Muitas vezes a gente só consegue ter amizade com quem pode gerar alguma coisa para nós. Deus, glória. Pode nos beneficiar. Eu quero te dizer que, infelizmente, se esse é o teu pensamento, você não está preparado para ser um eunuco. Porque um eunuco não caminha no caminho do prazer pessoal. O eunuco, ele tem que ter muito cuidado. Que o prazer dele não está em se beneficiar de pessoas. Por isso nós temos que ser assim muito cuidadosos. Eu não posso me beneficiar. A palavra de Deus diz assim, claramente, que o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. Aleluia. Por isso eu quero dizer uma coisa aqui, para os obreiros principalmente, quando alguém tiver o coração dela na tua mão, cuide. Cuide. Cuide do coração dessa pessoa. Cuide, irmãos. Sabe por quê? Porque você está de posse. Você está de posse de algo mais precioso que Deus deu ao homem. Um dia eu estava no carro falando com o pastor Diogo isso. Eu disse, Diogo, cuide do coração da igreja. Porque você está de posse da coisa mais preciosa que Deus deu aos homens. Por isso, irmão, que a mídia luta o dia inteiro para tomar a nossa mente. Pode reparar. E nós temos que lutar o dia inteiro para trabalhar o coração da igreja. Porque se nós, pastores, não afetar o coração da igreja, a mente da igreja, a mídia faz isso. Por isso, irmão, aquilo que Jesus mais falou, guarda o teu coração, pois dele que procede a saída da vida. Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Aleluia! Jesus, irmão, ele não quer o teu serviço. Ele quer o seu coração. Porque dele e para ele. Sabe por que ele quer o teu coração? Porque é dele que tem saída de vida. Amém, Jesus.
Glória a Deus. Às vezes nós queremos dar a mão. Sabe em que sentido que eu estou a falar da mão aqui? Eu vou para a igreja hoje, eu vou pregar. Esse trabalho é feito com a mão, ó. Eu vou para a igreja hoje, eu vou limpar a igreja, eu vou organizar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo outro. Eu vou quarta-feira, eu vou segunda, eu vou terça, eu vou todos os dias para a igreja. É as mãos. Mas antes de eu entregar minha mão para o Senhor, eu tenho que entregar meu coração. Sabe o que aconteceu com Moisés, irmãos? Mete a mão aqui no coração. Moisés mete a mão no coração, quando ele tira, tá? Leprosa. Como estiver a intenção do teu serviço. Aqui no coração. Qual é a intenção que você está fazendo esse serviço? É isso que Deus está falando? Aleluia, aleluia. Você está fazendo com a intenção das mãos para mostrar que a tua igreja é maior? Para mostrar que você tem uma liturgia boa? Para mostrar que você prega bem? Que você canta bem? Conforme está o teu coração, sai a intenção do teu serviço. É um perigo, por isso que Deus falou, Moisés, põe a mão no coração. Moisés, pá. Tira a mão, Moisés. Moisés tira, leprosa. O que está no coração? Impuro. Fazendo as coisas para Deus com o coração impuro, sujo, leproso. Aí o Senhor diz, volta a mão lá, Moisés, novamente. Ele volta a mão. Quando ele tira. Por isso a palavra de Deus diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? De mãos limpas. E quem vai permanecer lá no seu santo monte? O de puro coração. Aleluia. Para permanecer, pode até subir também. Eu posso subir, todos nós podemos subir. Monta limpa. Mas se o coração estiver impuro, não vai permanecer no santo lugar. Porque no santo lugar do Senhor só permanece o de coração puro. Aleluia. E é por isso que a palavra de Deus diz: o cetro da impiedade não permanecerá na congregação. Aleluia. Por quê? Porque nós queremos. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Aleluia. A igreja, o Senhor é santo. Mando e canto. O Senhor é santo. Aleluia. Nós temos que estar com muita atenção. Aleluia. Com o que nós estamos entregando. Meu Deus do céu. Aleluia. Por isso nós temos que vigiar. Aleluia, 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 aleluia. Muito, muito. Meu Deus. Porque às vezes, irmãos, nós estamos fazendo a coisa certa do jeito errado. Eu estou fazendo a coisa certa, Deus, Em nome de Jesus. mas da forma errada. Aleluia. Aleluia. Muito cuidado. Principalmente nós obreiros, irmãos. Nós, os eunucos. Porque como estiver teu coração, assim estará o teu serviço. Se o teu coração for contaminado, o teu serviço também será. Irmão, ser limpo de mão é uma coisa. O que é ser limpo de mão, pastora Ana? Trabalhar, não aceitar suborno, fazer a coisa certa. Agora, puro de coração. Ser puro de coração, irmãos, é porque eles verão a Deus. Como ser puro de coração? Observando os princípios. Sabe o que acontece? Sabe por que muita gente não consegue ser puro de coração? Porque não conhece os princípios da palavra. Prega que é uma beleza. Canta, profetiza, rodopia. Glória a Deus, então só vê a voz dessa pessoa. Agora, não conhece o princípio. Irmãos, nós, a igreja, precisamos aprender o que é princípios. Aleluia. Porque senão nós não vamos andar dentro de uma direção. Deus de glória. Nós pulamos muita coisa dentro da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos saber o que é princípios bíblicos. É a maneira de nós mantermos o nosso coração limpo, puro. Amém, Jesus. Amém. Peça pureza ao Senhor. Meu Deus. O salmista disse: torna-me a dar o que, pastor Diogo? Coração. Puro.
puro, Aleluia. É, Jesus. um espírito reto, Amém. Aleluia. um coração temente ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vejam bem o que eu vou falar. Aqui tem água, certo? Assim, olhando bem, parece que ela está limpa, né? Qualquer um que olhar daí vai dizer, não, aquela água está limpa. Mas só pode dizer se ela está pura quem provar. Aleluia. Glória a Deus. Tem que provar. E sabe quem é que prova o nosso coração? Amém. Deus. Só Ele pode dizer, a Thalita está com o coração puro. O irmão Márcio está com o coração puro. Glória a Deus. Só Deus. Só Deus. Porque é Ele que prova o coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não interessa. Não é porque essa água está branca Meu coração que vai dizer conhece. que ela está pura. Ao Senhor. Jesus Santo. Aleluia. E teve uma vez, irmãos, quero dizer para vocês, uma vez o Senhor falou comigo, falou, lava tuas mãos, Ana. Mas não mandou a pureza do coração, você está entendendo? Olha a diferença, irmãos, por favor. Deus não falou comigo sobre a pureza do coração, mas Ele falou comigo as mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquilo que eu já disse para vocês aqui, talvez, irmãos, o serviço, ele vai te manter em alguns lugares, em algumas portas abertas, agendas para pregar fora, aquele jeito, aquela coisa que o pregador gosta, né? De pregar para fora, essa coisa toda. Vai te manter, pode até abrir portas, mas só vai te manter lá o teu caráter. Amém, Jesus. Por isso nós temos que ter princípios, caráter, Oh, glória a Deus. conversão. Aleluia. Por isso, irmãos, o eunuco pisa no seu próprio prazer. Ele pisa no prazer dele. Ele pisa. Ele anda pisando no seu próprio prazer para manter a obra de Deus pura. Jeú chega em Jezreel, quem está lá? A Jeza. Ele chega e olha para os eunucos e diz assim, ó, lança ela daí. Eunuco, irmãos, não se encanta com Jezabel. Eita, glória. Primeira coisa que os eunucos fazem é jogar Jezabel. Eita glória. Aleluia. Sabe por quê? Porque o eunuco, irmãos, ele não cai na beleza, naqueles encantos, nos apetrechos de Jezabel. Mas, irmão, quando eu estou falando aqui de Jezabel, eu não estou falando das mulheres. Repara, tem gente que quando se vê falar em Jezabel, as mulheres, aquela mulher sensual, aquela mulher... Não! Eu estou falando de nós obreiros. Verdade, Deus. Pastores com espírito de sensualidade. Não estou falando da igreja não, mano. Estou falando de mulher. Sensuais com as suas ofertas. Sensuais com o seu ministério. Olha, irmão, se você vir para cá, presbítero, sabe, você já vai ser o reverendo dessa igreja. Presbítero. Porque eu sou o dono da igreja. Então o senhor já vai ser o reverendo. O senhor vai ser a quarta pessoa. Eita, glória. Muitos pastores negociando o reino de Deus com sensualidade, manipulando. Porque era o que Jezabel era. Manipulava. Verdade, Deus. Não, mas se a Thalita se vir cantar aqui, é 1.000 euros a oferta. Sensualidade, irmãos. É, Deus. Manipulação. Meu Jesus querido. Quantos de nós estamos vivendo nesse jeito? Mas o eunuco, irmãos, ele não tem compromisso. E sabe o que me deixa mais triste? É que nós estamos vivendo diante de uma geração que ama ser manipulado. Parece que não pensa. Não gosta de pensar, irmãos. Parece que tem que ter aquele controle. E o pior, que ainda replica aquilo que ele não entendeu. E quando eu replico aquilo que eu não entendi, eu estou replicando ignorância. Deus santo, Deus glória. E eunucos não são seduzidos por engano, por dinheiro, por sedução.
Não. Glória a Deus, glória. Aleluia. O eunuco tem prazer sim na lei do Senhor. Glória a A Deus. palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas que ele medita na lei do Senhor dia e noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer dizer que eu não posso ter prazer? Pode sim, na lei do Senhor. Esse é o nosso prazer. Glória a Deus. Irmãos, quando o nosso caráter não confrontar mais o sistema desse mundo, vamos voltar para a base, vamos voltar a se converter. Amém. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos enquadrados no sistema da mentira. Às vezes nós estamos enquadrados, sabe aonde, irmão? Na pornografia. É aquilo que nós estávamos a falar essa semana aqui, eu, o pastor Diogo e a Thalita. Quantas vezes nós vemos no Facebook uma mulher ou um homem nu, praticamente, os peitos tudo de fora, a coisa tudo de fora. Aí nós vamos lá e colocamos um like. Linda ou lindo. Você está compactuando com aquilo. A Bíblia não manda nós andar pelado por aí. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, para ver em que sistema que nós estamos encaixados, se nós estamos encaixados dentro da palavra de Deus, ou então às vezes até nós paramos assim. Colocar um zoom aqui. Quantos obreiros, pastores, missionárias, pastoras, para observar aquilo. Em que sistema que nós estamos encaixados? Meu Deus. Mas, pastora Ana, onde que a gente acha os eunucos? Esses eunucos existem, irmão. Sabe onde que eles estão? Eles estão lá em Atos 8, 26. Um homem chamado Filipe. Está numa grande conferência. E a Bíblia diz que de repente ele está a pregar e o Senhor fala para ele: olha, Filipe, vai a Samaria. E o Senhor diz para ele: vai ao deserto. Porque lá você vai encontrar um eunuco indo embora. Um eunuco que estava indo embora sem entender nada. E Felipe sai do púlpito. Olha bem o que eu quero dizer aqui para vocês. Felipe sai da sua caixinha. Sai do seu sistema. E corre atrás de uma carroça. E quando ele chega e olha, ele vê um homem lendo as escrituras. E sabe o que ele fala? Você está entendendo aí o que você está lendo? O homem olha para ele e diz assim: Diogo, não tem quem me ensine. Porque eles estão lá nos púlpitos. Glória a Deus. Porque eles estão correndo atrás de oferta. Fala, Deus. Porque eles estão correndo atrás de levar seu nome para a fama, a calçada da fama. Eita Porque glória! agora o nosso nome tem que estar escrito na calçada da fama. Meu Deus do céu. Hollywood. Eu não vou correr atrás de uma Meu Deus. carroça Meu Deus. para ensinar um eunuco. Para achar os eunucos, talvez você vai ter que parar o que você está fazendo. Meu Jesus. Ir atrás da carroça. Agora, Jesus. Talvez você vai ter que parar algumas movimentações que você está fazendo. Irmãos, quando eu vim para a Holanda para achar os eunucos, o irmão Cláudio é testemunha. Eu subia 4 horas da manhã para o monte, e às vezes eu chegava em casa, era meia-noite. Saía, ia pro culto, do culto ia para lá e ia voltar. Aquele movimento. A igreja cheinha, né, irmão Cláudio? Deus salvando, batizando, era culto. Saía da faculdade, corria para o monte, ia para o trabalho, e era aquela correria. Muito pouco me pegavam. Não é verdade, irmão Cláudio? Muito difícil conseguir falar comigo, porque estava sempre no agito. Aí o Senhor falou: agora vai para a Holanda achar os eunucos. Tive que parar tudo o que estava fazendo. Meu Deus. Foi bem difícil. Querer parar. É muito importante, irmão, nós pararmos para pensar: será que eu estou produzindo alguma coisa?
será que eu estou crescendo no reino de Deus? O que eu estou fazendo no reino de Deus? Eu estou acrescentando alguma coisa na vida de alguém? Eu estou somando? Aí quando Felipe chega naquele homem, Meu Deus. Felipe começa a explicar. E Felipe chega nele e fala assim: olha, mas você... Quero te fazer umas perguntas. Você já é dizimista? Você já premicia na vida do pastor? Parece que está o Felipe falando. Você premicia na vida do pastor? Você é dizimista? Você é membro lá da nossa igreja? Você vai na célula? Você é batizado com o Espírito Santo? Não, porque não é desse jeito assim para você ser batizado agora nas águas. Você... Foi isso que Felipe disse, irmãos? Não. Felipe não veio colocando sistema. Felipe não veio colocando coisas que nós temos feito. Não, você para conhecer Deus, você tem que dizimar, você tem que ser assim, você tem que ser assim, sabe? Porque não é assim para entrar. Quantas vezes nós temos fechado a porta do céu para as pessoas não entrar? Com as nossas atitudes, com os nossos protocolos, com os nossos paradigmas. É isso que a igreja tem feito nesses dias. Felipe chega e diz: agora entendeu? Ele diz: sim, entendi. Aí Felipe diz: é lícito. Então a passagem de volta, Deus chega e diz: olha, Felipe, você não precisa da passagem de volta. Você já encontrou o eunuco. A passagem de volta era com Deus. Eita glória. E Deus vai lá, porque a passagem de volta ele tem, irmã Tatiana. A passagem de volta é com Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Olha a forma rápida que Deus translada ele. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que eu oro para Deus levantar pessoas, homens com propósito, mulheres com propósito, Aleluia. que vão viajar, que vão ser muito mais rápido do que a velocidade da luz. Glória a Glória a Deus. Deus. Vão muito mais além do que a velocidade da luz. Glória a Deus. Aleluia. Que vão ter essa passagem. Glória a Deus. Depois que Felipe cumpre o que ele tinha que fazer, o Senhor diz: a passagem de volta é comigo, Felipe. Eita glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós estamos muito preocupados. Sabe com o que, irmãos? Com as nossas festas nacionais, os nossos avivamentos. Com as nossas festinhas pessoal. Com a nossa vidinha pequenininha pessoal, sabe? E sabe aonde que Felipe lê, irmãos? Isaías. E ele começa logo para acabar com a cabeça daquele eunuco. Ele vai logo em Isaías, livro messiânico. Vocês entenderam o que Deus quer dizer nesse sentido? O que Deus quer trazer para nós? A maneira como nós devemos caminhar. Eu oro para Deus levantar esses homens muito mais velozes, com propósito, para andar muito mais rápido Glória a Deus. do que a velocidade da luz. Isaías 56, eu vou ler aqui com vocês. Mas pastora Ana, quer dizer que ser eunuco, então o que ganha o eunuco, pastora Ana? Nossa, o Lucas chega aqui só fala de coisa ruim. O Lucas quando chega aqui não diz: vai vir luta aí, porque nós temos que se aguentar na tribulação,
pastor Diego fala quase a mesma coisa também, quando vai pregar, e a pastora Ana fala que nós temos que ser castrados ainda. Tem que ser eunuco. Mas olha aqui o que acontecerá com o eunuco. Isaías 56 diz assim: assim diz o Senhor, mantendo o juízo e fazer justiça, pois a minha salvação está prestes a vir, e a minha retidão a manifestar. Bem-aventurado o homem que faz isso, o filho do homem que lança a mão disso, Glória a Deus. que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Não digo estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor, de todo me apartará o Senhor do seu povo. Tampouco digo eunuco, eu não passo de uma árvore seca. Bem-aventurado diz o Senhor aos eunucos que guardam o meu sábado e escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar, um nome melhor do que os filhos. Aleluia! Glória Essa é a Deus. recompensa do eunuco. Glória a Deus. Essa é a recompensa do eunuco. Vale a pena ser eunuco? E eu quero te dizer uma coisa, não se acomode. Quero só dizer aqui para não se acomode, sabe, irmãos? Porque um erro, muitas vezes, nosso cometido, não quer dizer que é o fim. Quer dizer que pode ser virado uma grande página na tua vida. Para uma nova história. Aleluia, aleluia. Às vezes nós temos aquela tendência de dizer, eu errei, agora deixa para lá, eu não volto mais, eu não vou resolver isso aqui. Não. Mas o Senhor está dizendo que é uma nova história. Amém. Aleluia. Mas para fechar essa mensagem, eu queria falar com vocês o que significa o nome desses eunucos. Para vocês poderem compreender qual é a linha que eu quero dizer. Glória a Deus. O nome desses eunucos. Meumã. Meumã significa fiel. Quem que canta por aí, aquele advogado fiel, né? De quem será que está falando aquele louvor advogado fiel? Bisatar, quer dizer saque. Pode sacar, Jesus tem sempre o que te dar. Glória a Deus. Com Ele você tem sempre o crédito. Aleluia. Argonar, quer dizer aquele que cavalga em um jumento. Sabe quem entrou em Jerusalém em um jumento? É. Mistério. Da glória. Glória a Deus. Zacarias 10:10 fala dele, do jumento, o surfista. Jesus para mim é o maior surfista, é aquele que anda sobre as águas sem prancha. Da glória. Victar, aquele que pisa o lagar. Quem pisou o lagar? Isaías vem falar. Meu Jesus. Aleluia. Só para vocês terem noção do que está se referindo, a quem que está se apontando, para quem que se está se dirigindo, o eunuco. Abigtar quer dizer aquele que é dado por Deus. Quem que foi dado por Deus para morrer por nós? Glória a Deus. O Glória a presbítero Aleluia. falou aqui. Glória a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito. Glória a Deus. Aleluia. Abigtar quer dizer aquele que é dado por Deus. Zetá quer dizer estrela. A estrela da manhã. Quem é sua estrela da manhã? Meu Jesus querido. Aleluia. Olha para quem que está apontando o eunuco. Mas nós não queremos ser eunuco. Glória a Deus. Glória a Deus. Carcaz. Aquele que é severo. Glória a Deus. É. Glória a Deus. Com Cristo, irmãos. O negócio é ser severo. Glória a Deus. Com Ele não tem mentira. É verdade. Com Ele não tem engano. Aleluia. Ele é severo, Ele é fiel. Amando. Ele é justo. Ele foi dado por Deus. Aleluia. Aleluia. Ele é aquele que pisou o lagar. Aleluia. Ele é aquele, irmãos, que nos ajuda a caminhar. Aleluia. É aquele que derruba as barreiras para que eu e você consiga romper. Por isso o nome dele é Yeshua. Glória Por a isso o Deus. nome dele é Yeshua. Ele não tem
desses eunucos, mas ele tem um nome que foi lhe dado, Jesus. Yeshua, que está acima de todos os nomes. Aqui nós devemos adorar, render graça. Eu quero pedir à igreja para se colocar em pé. Eu quero pedir a missionária.